pessoal, aqui é a Raíssa e esse vídeo é sobre combustão. Esse vídeo é baseado na dúvida da Maria Alice e ela pergunta sobre a combustão de Mercúrio. Olha só, Mercúrio é um dos planetas mais fáceis de estar em combustão no mapa, porque ele está sempre perto do Sol. Mas ele também não é um planeta que fica em combustão assim muito fácil. Eu digo, os resultados não são tão graves, porque Mercúrio está acostumado a ficar perto do Sol. Então o que acontece é o seguinte, quando Mercúrio está muito perto do Sol, o Sol queima a capacidade que Mercúrio tem de se expressar, de raciocínio lógico. Então torna Mercúrio um planeta mais espiritual na vida do indivíduo. E por que isso? Porque olha só, isso significa que em vidas passadas a pessoa se identificou demais com Mercúrio. A pessoa tinha muito acesso à informação, ou a pessoa era muito inteligente, ou a pessoa tinha um ego em torno da inteligência. E ou se expressava bem, ou se exibia ao se expressar, eu não sei, alguma coisa em volta de Mercúrio fez com que esse Mercúrio ficasse em combustão nessa vida. Foi algo que a pessoa colocou para fora e está recebendo nessa vida em troca. Mas olha, não encara isso como um punishment. Como é que eu posso dizer? Um castigo. Encara isso como uma libertação. O Sol, ele purifica o planeta que ele toca. Então, se é Mercúrio, ele vai purificar, ou seja, ele vai causar tanta dificuldade com aquele planeta que você, de repente, vai querer falar menos. Ou você vai querer falar só sobre coisas espirituais. Ou você vai pensar muito antes de falar. Vai escolher as palavras. Então, o Sol, ele não vai impedir que a pessoa se expresse. Ele vai causar alguns problemas na comunicação para a pessoa se separar daquele planeta. É uma forma de separação, mas não é uma forma de separação dolorosa, tá? Como Saturno e Rahu, eles separam de uma forma dolorosa. Não, o Sol, ele separa de uma forma espiritual. Ou seja, quando o Sol está perto de um planeta, muito perto a ponto de fazer ele ficar em combustão, é sinal que a pessoa usou e abusou daquele planeta em vidas passadas. E nessa vida, se a pessoa quiser tocar naquele planeta, se beneficiar daquele planeta, precisa modificar, precisa fazer diferente, precisa, por exemplo, se for Mercúrio, precisa se expressar diferente. Talvez escrever ao invés de falar, e por aí vai. Outra combinação bem comum é quando o Sol está com Vênus. Vênus também está sempre muito perto do Sol. Então Vênus pode vir no mapa em combustão. E se Vênus vier em combustão, é possível que a pessoa tenha problemas com relacionamento. E por quê? Porque em vidas passadas a pessoa priorizou demais o relacionamento, se identificou com os relacionamentos. Porque o Sol, ele é nossa identificação, ele é o ego. É aquilo que você identifica como seu, ou como eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou doutor fulano de tal. Isso é fruto do ego, certo? É por isso que na astrologia védica o Sol é considerado maléfico. O Sol não é para ser usado dessa forma, o ego não é para ser usado dessa forma. Você é você, você é um ser espiritual, divino, e nada mais que isso. Então, tudo que você se identifica... Então, por exemplo, se eu, Raíssa, me identifico como astróloga, isso é o ego falando, tá? Tanto é que eu não gosto de dizer que eu sou astróloga. Eu sou eu. Então, quando a gente usa o Sol desse jeito, em excesso, o Sol pode queimar, pode vir no seu mapa queimando algum planeta, porque está queimando alguma área da sua vida. Então, de repente, se você tem Sol com Júpiter, isso é uma excelente combinação, tá? Mas se Júpiter vem em combustão, isso indica que você abusou de professores, que você, de repente, foi um professor abusivo, ou se identificou demais com aquilo. O seu ego cresceu com aquilo. Por isso Júpiter veio em combustão. Então, se você tem no mapa Sol
junto com Marte, e esse Marte está em combustão, você pode ter abusado da raiva, pode não ter levado o desaforo para casa, pode ter sido um guerreiro, um soldado que usou a força demais, desnecessariamente, ou se identificou como sendo aquilo, como sendo aquele soldado, e impôs seu ego em cima dos outros. E aí Marte pode vir em combustão. Só que Marte já é conhecido pela astrologia védica como um planeta do elemento fogo. Então Marte também já está acostumado a ser muito aquecido pelo Sol. Mas claro, se você tem Marte em combustão no mapa, isso pode trazer uma certa dificuldade com coragem, iniciativa. Todos os planetas em combustão, eles vão enfraquecer, eles vão se enfraquecer no mundo material. É isso que acontece. Então, por exemplo, o Sol com a Lua, tá? Quando a Lua está em combustão, eu acho isso uma das combinações mais difíceis, para ser honesta com vocês. Porque a Lua é tudo aquilo que você pensa, são seus pensamentos, é sua paz mental. Então, quando a Lua está em combustão, a pessoa pode ter angústia mental, pode ter problemas com a mente, pode inclusive ter alguma doença mental, depressão. E isso significa que a pessoa precisa se render ao Sol. Ou seja, praticar atividades espirituais, praticar o bem, esvaziar a mente, certo? Esvaziar a mente no sentido de não criar novos pensamentos, porque a cada pensamento criado, o Sol vai vir e vai queimar a Lua. E isso vai repercutir na sua saúde mental. Agora, por exemplo, planetas como Saturno, em combustão, quando ele está muito próximo do Sol, o que acontece é que vai queimar certas propriedades de Saturno. Mas eu acho que, assim, planetas maléficos como Saturno, Marte, se eles estiverem em combustão, talvez seja até melhor para o indivíduo, porque ele não vai criar tantos karmas negativos nessa vida. Agora, claro, planetas como Saturno e Marte são importantes. Eles são planetas tamásics. Eles são planetas onde você segura as dificuldades. Então, por exemplo, se você tem Marte em combustão, você pode ouvir muito desaforo de alguém e você não consegue rebater, porque Marte está em combustão. Marte é o planeta que a gente usa para se defender no mundo. Então, se Marte está em combustão, pode ser que você não consiga se defender, ou não consiga defender o outro. E Saturno em combustão, Saturno são as regras, as normas, aquilo que a gente tem que fazer, nossas obrigações diárias. E quando está em combustão, isso pode ficar meio frouxo. Na minha opinião, Saturno já é um planeta espiritual. E a dificuldade vem não por ele estar em combustão, mas por ele estar perto do Sol. Porque mesmo em combustão, Saturno ainda afeta o Sol. Afeta o ego, baixa a autoestima da pessoa. Então, Saturno em combustão, ele ficaria mais calmo, digamos assim. Mas, claro, a pessoa ia ter dificuldade com figuras de autoridade, com normas. Porque significa que em vidas passadas a pessoa utilizou Saturno de forma ruim ou em excesso, certo? Agora, quando o Sol vem junto de Ketu ou o Sol vem junto do Rahu, isso não faz o Rahu ficar em combustão, nem faz Ketu ficar em combustão. O que acontece é o contrário. Rahu vai queimar o Sol, Rahu vai sugar a energia do Sol e Ketu também vai sugar a energia do Sol. Então, o que eu tenho visto nos mapas é quando Rahu está junto do Sol, a pessoa se torna cada vez mais egoísta com o tempo, porque o Rahu vai se aproveitando do ego. O Rahu vai fazendo o ego crescer com o tempo. E quando o Ketu está junto do Sol, isso é uma combinação extremamente espiritual. A pessoa tem um ego muito baixo e com o passar do tempo, a pessoa vai se tornando como um guru, como um sage, como eu não diria monge, mas eu diria uma pessoa muito equilibrada espiritualmente, uma pessoa focada no caminho espiritual.
Pode indicar isso. Mas pode indicar também que um karma enorme com um pai de vidas passadas, porque o Sol é a figura paterna, ou figura de autoridade. Quando Ketu está junto do Sol, Ketu suga a energia do planeta e suga tirando a autoridade da pessoa, ou de repente tendo algum karma ainda, algum resquício de karma para trabalhar, ou com o pai, ou com a carreira, ou com alguma figura de autoridade. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Obrigada.